Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Andressa aqui da Sala do Saber e hoje, para finalizar essa parte final ali sobre o século XX, certo? Depois de ter visto um pouquinho sobre a pós-modernidade, né, a terceira e última fase do modernismo brasileiro, nós vamos hoje para uma parte um pouco mais contemporânea, né? É claro, a gente vai tratar de forma específica nesta aula sobre algumas referências da famosa literatura contemporânea. Então esse é o nosso tema de hoje, ok? Lembrando a vocês que a literatura contemporânea, para muitos estudiosos, né, que fazem ali o estudo específico sobre as formações históricas da literatura, ela poderia ser considerada uma continuação dessa terceira fase do modernismo. Na verdade, ela está mais ou menos, né, em 1980, até um pouquinho antes, dependendo do estudioso. Tem alguns que consideram já 1960 uma época de literatura contemporânea, mas a maioria considera ali os anos finais do século XX e, consequentemente, né, o início do século XXI, a formação para a nossa literatura contemporânea, né? E claro, como ela está muito próxima dessas tendências, dessas formações artísticas criadas durante a terceira fase, não tem como eu não falar isso para vocês, que ela vai com certeza absorver, ser influenciada por muitos estilos inovatórios, né, que apareceram antes na primeira, na segunda e com certeza na terceira fase do modernismo brasileiro. Então é uma continuação e que traz ali um perfil também muito eclético de produção literária e muitas novas tendências, né, que aparecem no nosso cenário literário e artístico, tá? Então, em termos de características, falando um pouquinho, né, sobre esse contexto, lembrando que como ela tem essa sequência advinda ali da terceira fase, muitas questões históricas também que estavam no comecinho ali, no meio da terceira fase, também serão utilizadas para contextualizar. Então a década de 80 traz aqui um Brasil também com muitas mudanças sociais históricas, também reflete essas questões de novos governos, né, novas políticas que vão sendo introduzidas e também essa questão da continuação de uma industrialização e que visa, obviamente, modernizar o Brasil e torná-lo um cenário nacional. Vamos relembrar que nessa época a gente já tem também a construção da nossa primeira capital do Brasil, né, Brasília, no Distrito Federal, que marca também essas novas visões políticas e econômicas, tá? E claro, no cenário das artes, consequentemente da literatura, muitas coisas vão ganhar perfil mais político e social. Vocês vão perceber ao longo dessa aula que vão aparecer alguns estilos literários que vêm com esse caráter de ruptura também para o lado mais comercial, para o lado mais editorial, que a literatura, ao longo ali da última fase do modernismo, acabou tomando, certo, gente? Então, começo aqui com vocês nessas características, né, que formam essa literatura. A primeira, obviamente, né, vai ser, claro, né, os principais autores continuam ainda a trabalhar com essa ruptura com o tradicional. Não tem como, né? Como ela vem nessa sequência de formação literária, consequentemente, ela também vai manter essa mesma ideia de ruptura com o tradicional. Ok? Além disso, né, lembrando que o tradicional, ele tem a ver com essas formações acadêmicas, ok? E, consequentemente, ao trabalhar a ruptura, ele vai abrir para, obviamente, produções ecléticas também. Essas produções ecléticas mostram essa questão, né, de que a literatura e as artes começam a ter muitas influências advindas das épocas anteriores. Então aqui vocês vão perceber que o ecletismo tem a ver com essas questões de tendências, né, absorção, influência de tendências
anteriores, principalmente aquelas que foram produzidas ao longo da terceira fase do modernismo, né? Então a gente consegue perceber que os artistas aqui na literatura contemporânea ainda mantêm essa postura, né, de uma literatura que precisa ter uma voz um pouco mais universal e, consequentemente, trabalhar questões mais reais e que falam diretamente para os seus leitores. Então é uma tendência que a gente consegue perceber, né, ao longo dessas aulas, que vem desde a primeira fase do modernismo e vai cada vez mais avançando e ganhando novos autores, novas perspectivas literárias, né? Outra característica que eu gosto de marcar aqui e também acho muito importante tem a ver com essa perspectiva, né, do trabalho com obras e com temas da metalinguagem. Tá? É uma questão muito interessante que também aparecia nas outras fases. Toda vez que eu falo em metalinguagem, imaginem que é uma produção literária que se preocupa em registrar ao longo ali do tema, né, esse próprio ato criacional. É o momento onde o escritor, né, utiliza o tema literário, utiliza a estética literária para também conseguir analisar a sua própria formação, a sua própria criação em termos de obra, tá? Então é muito comum vocês lerem ali poemas, outras construções literárias que citam essa tendência de metalinguagem, também metapoética, o que muitas vezes aparece com essa denominação nas provas. Então, o aspecto criacional, né, acaba aparecendo como modo também do autor refletir sobre o seu próprio fazer literário. Então, fiquem atentos que é uma coisa muito comum aqui na literatura contemporânea e que também vem de outras tendências e épocas anteriores. Outra questão interessante aqui é temas, que também apareciam na terceira fase, temas sociais e reflexivos, né? Claro, essa questão de você trabalhar o cotidiano, a realidade, o cenário brasileiro, um cenário que muitas vezes não é apenas satisfatório, né, economicamente ativo, certo? Ou se não, das classes mais altas, né, das elites brasileiras, fica um pouquinho de lado. O importante aqui é demonstrar, através dessa literatura, qual é a verdadeira realidade que nós brasileiros vivemos, né? Então a literatura, ela se torna um meio de propagação sobre o nosso cotidiano e sobre a realidade. Então é uma coisa muito peculiar que a gente consegue perceber que também vem dessas fases anteriores e que permanece ao longo do tempo até os dias atuais, né? Então a literatura, ela vai se reinventando, ela vai se renovando, mas é claro que ela sempre vem com esse lado engajado e denunciador que a gente nunca pode deixar de esquecer, né? Então metalinguagem, temas sociais e reflexivos, aqui vocês também vão ter, né, essa liberdade estrutural, né, em termos de forma, né, estrutural e temática. Então existem vários temas também, essa questão da diversidade temática é outro fator que também vem, né, continua sendo trabalhado da terceira fase do modernismo e, claro, os artistas vão utilizar essa liberdade de expressão também para trabalhar uma literatura muito próxima daquilo que eles almejam, né? Então a gente consegue perceber que são tendências muito inovadoras aqui. Tendências que muitas vezes, obviamente, não são compreendidas por alguns leitores, né? Outra questão também é essa mistura, né, de artes. Então vocês vão perceber que a literatura não vai ser a única a ser trabalhada no campo literário. Quando eu falo mistura de artes, a gente consegue perceber também que os artistas vão realmente renovar o estilo de produção e vão tentar transferir para a arte literária, né, para a arte da palavra, outras formações artísticas, como, por exemplo, a música, as artes plásticas, as ilustrações. Então a gente tem realmente esse nível sincrético de produção que muitas vezes faz com que o leitor se pergunte se aquilo que você está lendo ali é realmente texto literário, né? Então essas misturas de artes, como por exemplo, né, a junção da música, né, mais literatura, que é a nossa
arte da palavra, né? E também mais a questão de artes plásticas, né? Os desenhos, principalmente as ilustrações, acabam sendo utilizados aqui para a formação de uma única produção, tudo bem? Então é uma época de muita experimentação estética, muita experimentação de formas e temas literários e que busca realmente fazer com que a literatura tenha essa abertura maior para aquilo que a contemporaneidade, né, o final do século XIX, começo do XX, propõe para os artistas e, consequentemente, para os leitores. Em termos de produção literária, né, vocês vão perceber que o foco principal aqui, né, caminhando com essa perspectiva da terceira fase, será principalmente o gênero lírico, né, gente? Então a gente consegue perceber que muitas linhas literárias que vão ser lançadas nessa época contemporânea vão prestigiar a produção do gênero poético. É claro que a narrativa também aparece, não só a narrativa, mas também o teatro, né? Algumas peças teatrais da linha contemporânea, né, que fazem essa renovação no cenário brasileiro, do teatro brasileiro, também vão aparecer aqui como aspectos e como produções novas, tudo bem? Então, vamos lá agora, né, citar algumas referências sobre as principais produções que aparecem aqui durante a formação da literatura contemporânea. É claro que eu começo, como eu disse a vocês, primeiro pela linha poética, né? Vocês vão perceber que aqui vão ser vários estilos que vão aparecer e cada um deles, muitas vezes, vão criar novas tendências e vão renegar outras, tá? Às vezes tem estilos poéticos que são criados realmente, literalmente, para negar a concepção do trabalho anterior, né, da poética anterior. Então aqui eu consigo dividir em alguns tipos, né, específicos, na verdade, se eu não me engano, são 4 que a gente vai ver de modo mais determinante. O primeiro, é claro, né, gente, um dos mais importantes é a famosa poesia concreta. Nas artes, né, conhecida principalmente como concretismo, tá? Só que agora, como eu estou trabalhando uma linha literária, é claro que eu vou valorizar o gênero textual trabalhado. A poesia concreta, ela aparece aqui no Brasil, na verdade, na década de 50 e vai tendo ali a sua construção ao longo mais ou menos de 10 anos aqui no Brasil. É um período aparentemente pequeno, mas já surge, né, já aparece e consegue realmente chamar a atenção para uma nova tendência estética e artística. Como eu disse para vocês, a poesia concreta, ela tem como foco principal aqui, né, nas suas produções e também dos seus artistas, os seus inauguradores, a criação de uma literatura que é experimental, né, mas ao mesmo tempo mistura esse lado de várias artes, né? Então a gente tem aqui o conceito, né, trabalhado pelos principais artistas, que é a literatura formada pela estrutura de verbo, voco, visual, tá? Então é um conceito, é um ideal lançado aqui, pode aparecer tudo junto também, tá? Certo? Podem ser escritos com um hífen ou às vezes uma única palavra, tá? Então imaginem que esse conceito, esse ideal que vai reger essa produção nova da poesia concreta é um ideal que só pelo termo, né, verbo, voco, visual, vai trabalhar essa integração de 3 estilos artísticos básicos. O verbal, que é a base da palavra, né, gente? Obviamente, porque é literatura. O voco, que tem a ver com esse lado sonoro, né? A formação dos sons das palavras que são feitos através dos fonemas, esses sons mínimos. E, por fim, não menos importante, a questão do visual em si. Então, é uma literatura que também trabalha essa produção ou essa projeção de imagens. Então, já imaginou? Você abre o livro ali e se dá conta de que a literatura vai constituindo com a sua forma, com as suas palavras, com os seus sons, várias imagens que você consegue ao mesmo tempo visualizar, muitas vezes, dependendo ali da produção e do artista,
ou às vezes simplesmente consegue, através da leitura e da interpretação, criar essa imagem na sua mente, tá? Então, uma literatura muito anagramática, né? Muito nova e que vem realmente para romper esse caráter de academicismo e de tradicionalismo que, desde a primeira fase, estamos tentando finalizar na modernidade, né? Os principais artistas da poesia concreta, uma tríade, denominada de tríade concretista, são os inauguradores. Dentre eles, eu tenho 2 irmãos e um amigo, né? O Augusto de Campos, Haroldo de Campos, 2 irmãos, e depois o amigo, o Décio Pignatari, tá? Então, não tem como não citá-los dentro dessa construção e formação do concretismo aqui no Brasil, tá? Além da poesia concreta, nós temos também a formação da poesia, também nesse nível lírico, neoconcreta. E a poesia neoconcreta vai trabalhar numa perspectiva um pouco diferente da concretista. Na verdade, o neoconcretismo, ele busca integrar a literatura para um lado mais subjetivista. Então, enquanto o concretismo deixa um pouco de lado as idealizações, o lirismo, né, esse lado um pouco mais sentimental, o concreto tenta resgatar esse lado mais emocional que a literatura e a lírica precisam ter. Então, ao invés de trabalhar esse conceito novo, né, experimental de literatura que se mistura às outras artes, ela volta para essa formação de versos, estrofes, né? Porque, na verdade, o conceito de verbo e voco visual tenta quebrar esse conceito tradicional de verso, tá? Ok? Então, o verso, que é cada linha do poema, muitas vezes não aparece literalmente nas produções dos principais escritores concretistas. Então, o neoconcreto tenta resgatar essa linha um pouquinho mais tradicional novamente para sua produção, tendo como principal escritor o Ferreira Goulart. Além dessas 2 concepções, nós temos outras tendências também na linha lírica, né? Nesse caso, vão aparecer também a poesia processo, a poesia praxis e, por fim, não menos importante, a poesia marginal. Então, olha quantas tendências novas vão sendo criadas ao longo desse período contemporâneo, né? No caso, a base de formação é a mesma, que é a poética em si, mas cada um desses novos formatos vão sendo reconstruídos e, claro, né, sempre negando ou valorizando tendências anteriores. Como a gente viu, o neoconcretismo acaba negando e transportando um lado mais subjetivo para a literatura novamente. Já a poesia processo, a praxis e a marginal trabalham em linhas também contraditórias à do concretismo e, ao mesmo tempo, buscam, né, trabalhar tendências que fogem um pouquinho dessa linha tão comercial que as obras literárias e, consequentemente, as artes acabaram ganhando, tá? Principalmente essa formação da poesia marginal, que temos ali grandes escritores, entre eles, né, o nosso paranaense curitibano Paulo Leminski, né? Uma literatura marginal porque ela visa, na verdade, trabalhar esse lado, né, que foge um pouquinho dessa questão industrial e comercial que a literatura ganha. Por exemplo, né, o marginal vai trabalhar não só temas dessa questão da marginalidade, mas inserem para sua construção um ideal de contracultura, né? E toda vez que a gente trabalha esse ideal de contracultura, aparecem aqui também uma perspectiva onde os próprios artistas, né, por si só, produzem as suas obras e também publicam elas, sem ter esse direcionamento e passar pelas mãos das editoras, tá? Então, olha quantos novos trabalhos e novas tendências são formadas durante a literatura contemporânea. É claro que a poesia não vai ser, como eu disse agora há pouco, a única produção literária dessa época. A tendência, na verdade, histórica, cronológica, é que as produções ainda consigam cada vez mais avançar e, com certeza, trazer novas influências e novas perspectivas literárias. Como eu disse para vocês, outras produções também aparecem aqui, como, por exemplo, né, a construção do teatro, né, o teatro contemporâneo. Esse teatro contemporâneo, né, o teatro nacional,
vem também com um aspecto mais denunciador. Por exemplo, né, a gente pode citar uma das primeiras peças que vão abrir diretamente essa linha contemporânea e essa nova perspectiva do teatro brasileiro, que vai ser a obra do Gianfrancesco Guarnieri, Eles Não Usam Black Tie, né, trabalhando realmente protagonistas marginais, favelados na cena literária, tá? Além de peças também do nosso famoso dramaturgo Nelson Rodrigues, né, como, por exemplo, Vestida de Noiva, tudo bem? Então a gente tem tudo isso nesse cenário. E além do teatro contemporâneo, nós temos também a produção da prosa, né, da famosa narrativa, uma narrativa também denunciadora, né, trabalhando essa formação crítica social, autores com grande acervo, né, literário. Entre eles a gente tem ali Nélida Pinhon, ainda as produções do próprio Dalton Trevisan. Temos também uma grande escritora que é a Carolina Maria de Jesus, com as suas obras ali que retratam literalmente a favela, né, como por exemplo o Quarto de Despejo. Então olha quantas novas linhas literárias que vão sendo construídas nessa concepção e vão com certeza influenciar toda a construção e a produção literária até os dias atuais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essas aulas e nós ficamos por aqui. Um beijo e até mais.